Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao Networker, seu podcast semanal, sempre com novos conteúdos. Lembrando que toda segunda-feira temos aqui, esse novo conteúdo criado especialmente para você e, reprisado aí durante a semana de terças ao sábado, para você que eventualmente perdeu por algum motivo, não conseguiu acompanhar ali a transmissão nossa na segunda-feira. E hoje um tema super mega importante, que é o jurídico como estratégia do seu negócio. Então vejam, um tema aí muito relevante para você que é empreendedor, dono do seu negócio, empresários mais verdinhos, empresários maduros, empresas de porte maiores. Esse tema aí é muito importante estar presente no seu dia a dia. E para tratar desse tema tão relevante, nós trouxemos hoje um convidado especial, super especialista aí nessas áreas do direito, advogado, o Dr. Silvio Oliveira. Ele falará conosco hoje e trará aí algumas dicas, informações. Esse tema está relacionado, esse nosso tema de hoje está relacionado à área de empreendedorismo também, negócios. E o Dr. Silvio, eu não tenho dúvida, dará uma aula aqui para nós. Daqui a pouquinho eu vou passar aí a palavra para o Dr. Silvio. Eu quero primeiramente também agradecer ao nosso apoio oficial, o Connect Business, canal de network colaborativo que está bombando aí com eventos, com seus times de empreendedores parceiros na parte do network profissional. E também mandar aí um abraço para os nossos patrocinadores, a Liga do Conhecimento, lá os consultores, inclusive que eu faço parte também como consultor especialista, a Liga do Conhecimento, e também ao Igor Meirelles lá da plataforma Erudição, que é a sua plataforma de aprendizagem. Então esses são os agradecimentos de hoje. Lembrando que a nossa transmissão aqui pela Croma TV, ela ocorre de forma ao vivo, online, pelo site da Croma TV. É só entrar lá no site e acompanhar a transmissão daquele momento, como esta. Ou você pode, para facilitar, baixar o app da Croma. Entra aí na lojinha do seu celular, não importa o tipo de celular, coloca lá Croma TV, baixa o app da Croma e acompanhe de forma online, no caso, todas as nossas transmissões da escola, faculdade, da sua casa, do seu escritório, da reunião, do transporte público. Coloca ali o app da Croma e acompanhe. E se você perder, lembrando que todos os conteúdos são disponibilizados no canal de YouTube da Croma. Então é só ir lá, poxa, eu perdi um conteúdo, ou eu gostaria de ver se tem um determinado conteúdo, entra lá no YouTube da Croma que vai estar lá, tá legal? Então é isso aí, vamos começar aqui o nosso bate-papo, o nosso convidado especial, Dr. Silvio Oliveira. Doutor, pode se aproximar um pouquinho mais aí da mesa aí, para ficar bom aí o seu áudio. E eu gostaria, de iniciar esse bate-papo networker de hoje com o doutor, com você, se me permite, tá legal? Pedindo que se apresente um pouquinho mais para o nosso público, para ele te conhecer, Okay. Por favor, fique à vontade. Ok, Ronaldo, prazer estar aqui com vocês, contribuindo aí para o canal, contribuindo aí para o podcast. Agradeço a você aí a oportunidade, o convite. E para me apresentar um pouquinho sobre o meu papel aí na advocacia, sou advogado formado há mais de 10 anos, tenho atuado na área do direito empresarial, como assessor jurídico de algumas empresas, atuo também em outras áreas do direito, assim como direito trabalhista, direito civil, criminal, previdenciário, abordando aí todas as áreas do direito, as principais áreas do direito. Estamos aí para contribuir um pouquinho com as informações pertinentes aí para os empreendedores, tá? Legal, muito bom. Eu tenho certeza aí que essas informações vão ajudar muito, até porque como eu atuo no mercado empresarial, na parte de consultoria, eu sou um consultor especialista hoje, eu vejo muitas situações aí nessas consultorias que, situações positivas, que na verdade a gente bate palma, pela ação ali, pelo comportamento, pela visão do empreendedor ou mesmo do gestor. Porque eu acho que esse tema de hoje que nós falaremos um pouco, ele envolve não necessariamente só o dono, o olhar do dono, do empresário ali, o sócio proprietário da empresa, mas também muitas vezes de gestores, porque às vezes é um gestor contratado, você tem empresa de repente que tem um diretor administrativo, um diretor jurídico, e ele não é o dono.
E eu tenho certeza aí que essas informações elas vão ser de grande valia aí para esse pessoal, seja como desenvolvimento empresarial ou seja mesmo como uma reciclagem, né? Caso alguém aí que está acompanhando já conheça um pouco o tema, acho que serve como reciclagem. Doutor, eu tenho visto, né, inclusive no mercado, muitas situações assim de, entre aspas, amadorismo até, tá? Eu falo assim, o ambiente ele tem que estar profissional, né? Quando eu faço uma consultoria, a gente tenta profissionalizar todo o ambiente de uma organização, não importa o tamanho dela, né? Porque ainda tem aquelas pessoas que pensam assim, a minha empresa é pequena, não precisa disso não. Eu até gostaria que o doutor falasse um pouco a respeito disso também. Mas eu costumo pregar o seguinte, você pode ser pequeno, de porte, considerando a regra de mercado, né? Pequeno porte, médio porte, grande porte, microempresa, mas você tem que pensar como grande, sim, não é? Então, assim, o mesmo processo, a mesma preocupação jurídica que tem para uma grande empresa, tem para uma empresa de pequeno porte, guardadas as proporções, talvez, do impacto, né? Mas pode também trazer prejuízos aí da mesma forma, não importa o tamanho. Como que o doutor vê essa situação, essa carência, vamos pensar assim, vamos começar o bate-papo antes de entrar em outros detalhes, mas como que o doutor vê um pouquinho esse mercado hoje, essa carência dessa preocupação, desse olhar, né, para o jurídico, para os aspectos jurídicos? Por favor. Ronaldo, o que eu observo no mercado, o empreendedor, né, geralmente ele começa pequeno ali, né, um ideal ali pequeno, com poucos funcionários, até mesmo familiares, ali uma empresa pequena, familiar. E aí, ao longo do tempo, né, com a dedicação, com o empenho dele, ele vai crescendo, né? Vai alçando o voo, né? E acaba deixando por desejar nas questões técnicas da assessoria jurídica, uma assessoria contábil na sua própria empresa, né? Então, acontece que com uma empresa de médio porte, até mesmo aquele que pequeno, mas tem uma ascensão, tem um desejo de ascender no mercado, ele precisa dar uma atenção especial para esses pontos, né? Jurídico, contábil, para isso não lhe causar depois um prejuízo de uma esfera bem maior, né? Então, infelizmente, né, os empreendedores deixam a desejar um pouco nesse ponto, né, de buscar uma assessoria especializada para que o seu negócio siga no caminho correto, né? Eu costumo dizer sempre que é mais importante a direção do que a velocidade, né? Então não adianta a pessoa correr em direção errada, né? Então é muito importante que o empreendedor tenha esse respaldo, né? Contrate um advogado, contrate um contador, uma assessoria jurídica, né? Para mês a mês indicar para ele quais são os melhores passos, as melhores contratações, enfim. É sempre importante ter essa visão profissional dentro do seu negócio, do seu empreendedorismo, né? Legal, gostei da frase, hein? Adorei a frase aí, né? Melhor a direção, é mais importante a direção do que a velocidade. Muito bom. Poderia ser o tema de hoje, inclusive, exatamente. Né? Assim, é melhor você realmente ter uma direção certa ali, o alvo, né? O foco no alvo, e não necessariamente sair correndo, porque você pode... Afinal de contas, você não está em uma disputa, né, dos 100 metros rasos, né? Que aí sim, né? Você falar que tem que ter a velocidade, lógico, com foco, mas a velocidade é importante. Por que eu falo isso, Ronaldo? Porque às vezes você corre, né? Você consegue alçar voo, né, no seu negócio, né? Você ser próspero, né, no seu negócio. Aí chega lá na frente e você acaba tendo um prejuízo, né, de ordem aí jurídica, de ordem trabalhista, e acaba te regredindo aí alguns degraus aí, né? Então é ruim isso pro negócio que está crescendo, que está começando, né? Então você sempre tem que sair na direção correta, né? Embora demore um pouco mais, né? Seja um pouco mais penoso, mais oneroso, mas você vai ter uma estabilidade, o seu alicerce ali vai ser firme, né? Para você seguir adiante. Perfeito, e aí entra, claro, né, uma conexão de temas. Nós já tivemos aqui convidadas que falaram sobre inteligência emocional, sobre alta performance. Claro que isso tudo recheia essa vamos colocar assim, essa tranquilidade, essa maturidade para o empreendedor, para o empresário buscar, né, esse caminho com essa
não necessariamente ser moroso, não é isso que está sendo pregado aqui, mas sem essa preocupação também de querer transformar o mundo em um estalar de dedos, não é isso? Exatamente. É mais ou menos essa linha. Então, assim, você realmente tem que ter direção. Doutor, mas o que eu vejo no mercado, né, até estendendo um pouquinho esse tema aí, que na verdade é um bate-papo que a gente vai fazendo, é que tem muitos empreendedores, empresários, por exemplo, logicamente que existem sempre as exceções, e eu não sei precisar se essa exceção é a maior parte ou a menor parte, eu espero que seja a maior parte, que tem planejamento, mas muitos não têm sequer um planejamento. Por exemplo, falando de um profissional autônomo ou de uma microempresa, ou mesmo uma empresa de pequeno porte, sequer fizeram um plano de negócios quando pensaram na tua ideia, né, para conhecer. Então eu fico pensando assim, como, né, um empreendedor, um empresário no caso, não vai ter dor de cabeças, eu não vou nem discutir, não vai ter o sucesso, porque às vezes ele pode ter o sucesso, até porque também a chamada sorte, ela acaba acontecendo, né? O cara bate na trava ali para quebrar, para cair muitas vezes, só que ele deu a sorte de, como é que consegue, no caso, seguir sem um planejamento, sem um plano de negócios, e muitas vezes nesse planejamento, o doutor falou aí a respeito da importância, já entrou um pouquinho nessa questão das assessorias, ou você ter um jurídico próprio, ou você realmente, o que acredita até que vale mais a pena em relação de custo-benefício, você ter um parceiro, um fornecedor especializado, né, uma assessoria, uma consultoria, não sei exatamente como é que chama aí, para oferecer essa prestação de serviço, mas isso normalmente não está no planejamento. Se a gente está falando de planejamento, isso tem que estar desde o início de um planejamento. É por aí? É por aí, Ronaldo. A gente entende que o empreendedor que está começando, né, ele às vezes não dispõe de investimento, de verba para contratar uma assessoria jurídica, né? A gente sempre tenta passar para ele essa necessidade. Olha, a assessoria jurídica, ela é importante, por quê? Porque você fica despreocupado, é um seguro, né? Então, se você tiver qualquer demanda, qualquer problema com a sua empresa, né? A gente atua em várias áreas do direito, então você pode contratar uma assessoria jurídica para a área civil, para a área trabalhista, até para a área criminal, né? A gente vê empresas aí que passam por crimes ambientais, enfim, acusados de crimes ambientais. Então a gente dá essa possibilidade para o empreendedor. Olha, se você está um pouquinho mais já estruturado, né, vale muito a pena você contratar uma assessoria contábil, pagar ali mês a mês, fazer um contrato, uma assessoria jurídica, que aí você fica respaldado, você fica tranquilo. Porque uma ação, né, Ronaldo, eu falo isso porque eu tenho experiência, então assim, uma ação não é barata, né? Se você vai fazer uma ação trabalhista, uma ação autônoma, né? Então a empresa vai contratar para fazer uma ação trabalhista. Ela vai sofrer com aquilo, às vezes não está esperando, ela não tem um caixa disponibilizado para aquilo, então daí a importância de ter uma assessoria jurídica, né, para você não ser surpreendido, né? Então vale muito a pena você ter essa preocupação, né, Ronaldo? Mas assim, infelizmente a empresa que não tem essa possibilidade, não tem essa disponibilidade, não resta a alternativa. Ela tem que contratar o advogado autônomo, né? Infelizmente vai sair um pouco mais caro, mas é o preço por não ter aquela assessoria jurídica, aquela parceria já firmada. Sim, perfeito. O modelo ideal, pelo que eu estou aprendendo aqui com você hoje, é que realmente tem ali um fornecedor oficial, né, fixo, que já conhece inclusive a cultura da empresa, organizacional. Isso tudo facilita, né? Vai aprendendo cada vez mais ali como funciona a empresa, para que essas, eu acredito que seja um serviço que é prestado de forma consultiva, né? Até porque o doutor pode falar um pouco disso. Acredito que o escritório, a assessoria no caso, ela acaba ajudando o gestor ou o empresário no caso, até evitar algumas situações. E aí eu entro um pouquinho também naqueles aspectos de contrato, né, que envolve muito essa parte do direito empresarial, não é? Sim, sim. Contrato de cliente, contrato de fornecedor. Só quero fazer uma ressalva antes do doutor falar,
para o nosso público especialmente, que é formado por profissional autônomo, microempresa e empresas de pequeno porte, e também profissionais que acabam acompanhando de empresas de porte maiores, que logicamente que cada tamanho, porte de empresa, você ajusta, adapta ao que nós estamos falando aqui. Como o doutor falou, eu não posso contratar uma assessoria, né, fixa. Ok, é um pouco mais oneroso, mas não deixe de contratar o serviço, o job específico, de repente, de elaborar um contrato. Um exemplo, né? Exatamente. Não queira você mesmo fazer um contrato, isso não vai dar certo. Não vai dar certo. Assim, você pode até contribuir com uma minuta, né, com o que você precisa, para que esse advogado especializado, ele, né, coloque ali como é que eu falo, no formato correto, questão de legislação, etc. Fique à vontade. Ronaldo, um ponto que você tocou aí é muito importante, a questão da advocacia preventiva, né? Então, só voltando aí um pouquinho à questão da contratação de uma assessoria, a assessoria jurídica, quando ela é contratada, ela não está lá para apagar incêndio, né? Muito bem colocado por você, é um serviço de prevenção, né? Então, até mesmo numa contratação de funcionários, né? Eu posso falar de experiência própria, né? Porque eu milito bastante nessa área do direito processual, direito trabalhista. Muitos empresários, muitos microempreendedores, eles deixam a desejar às vezes na hora da contratação, né? Então é muito importante ter essa assessoria preventiva. Olha, eu vou contratar um funcionário, quais são as preocupações, quais são os riscos, né? Quais são as possibilidades que a legislação, né? que a lei trabalhista me oferece para que eu possa ter êxito aí na minha contratação e não ter problemas futuros, né? Aí entrando um pouquinho na questão dos contratos que você mencionou, Ronaldo, é muito importante a questão dos contratos, né? Saindo agora um pouquinho da área trabalhista, né? De um modo em geral, né? Quando a gente fala de contratação de fornecedores, né? De clientes, né? Então, tudo envolve a questão de contratos, né? Eu costumo dizer que a nossa vida, né? A gente já acorda, já sai de casa fazendo contratos, né? Nós nascemos com um contrato. Nascemos com um contrato. Então, assim, tudo que você imaginar no seu dia a dia, você contrata várias vezes por dia, né? Quando você dá sinal para um ônibus parar, você está contratando, né? Quando você pega um Uber, acessa lá o aplicativo por um celular, você está contratando, né? Então, tudo na nossa vida é regido pelo contrato, né? Então, o Ronaldo, o contrato, como você bem disse, aí entrando um pouquinho no tema dos contratos, o contrato ele é super importante, né? Eu costumo dizer, doutor, né? Advogado sempre tem essa consulta, né? Doutor, tem um contrato modelo aí para me passar? Nossa, isso arrepia, né? Isso Eu confesso que no passado, muito antigo, eu já fiz isso. Eu confesso. Imagino que muitos fazem, né? Então, assim, pro advogado é muito ruim isso, né? Quando algum cliente ou até mesmo algum amigo, doutor, tem aí um contrato modelo para eu poder aqui preencher com os dados? Isso daí não funciona. Como você bem disse, isso não funciona. Cada contrato, Ronaldo, ele é específico para aquela finalidade, né? Então, você vai contratar com um fornecedor, é um contrato específico para um vendedor, para uma contratação, para um cliente, é totalmente específico, voltado ali para os riscos, né? Para as responsabilidades, para as obrigações, né? Para a formalidade do contrato. Quando eu digo formalidade, é a formalidade jurídica, né? Para cada contrato existe ali uma legislação vigente para aquele contrato. Então não adianta pegar um contrato na internet, porque te garanto que não vai dar certo, tá? Então, daí a importância de ter aí essa assessoria jurídica, né? Essa visão profissional, né? Para que o seu negócio seja exitoso, né? E aí eu tenho alguns casos aí, depois, se você quiser até entro, né? Que deu muito errado, né, na advocacia. Então eu tenho alguns exemplos, logicamente sem citar nomes, mas apenas para ilustrar um pouquinho aqui a nossa conversa. Legal, elucidar, né, e trazer exemplos aí, acho que é bacana até porque o nosso bate-papo aqui, o Network, ele tem esse propósito de trazer conhecimento, né? Nosso objetivo aqui é trazer conhecimento, desenvolvimento empresarial, uma reciclagem empresarial. Eu quero sim, eu só quero fazer uma observação antes. Essa questão realmente de não se buscar
uma minuta na internet, né? Hoje a gente sabe que tem o Google, até a parte aí da inteligência artificial com N produtos aí, marcas, né, surgindo, o pioneiro, depois outros, mas daqui a pouco a pessoa tá querendo fazer contrato falando para a inteligência artificial, e o gestor, o empresário, o empreendedor, não importa, ele tem que se preocupar sempre com e acaba esquecendo, né? Por que não pode ser um modelo? Ah, eu vou pegar um modelo na internet. Gente, a característica, a particularidade, a sua essência, o cruzamento dessas cláusulas, as condições comerciais, os diferenciais, tudo isso muda de empresa para empresa. Se fosse assim, era muito fácil, né? Uhum. Era muito fácil. Quais são suas preocupações, o que você quer evitar. Então, assim, esse consultivo que uma assessoria jurídica traz, eu vejo como fundamental em qualquer empresa. De novo, sem entrar naquele mérito, então, agora, eu não posso contratar a consultoria, mas eu posso contratar um job. Se eu estou criando algo, eu sou um profissional autônomo, eu vou iniciar um projeto, eu vou passar a empreender com um profissional autônomo, ele está empreendendo, né? O produto dele, o negócio dele é a mão de obra dele mesmo ali, no caso. Mas ele também precisa de um contrato com o cliente, por exemplo. Eu tenho situações também no mercado de empresas de porte, até pequeno porte, que uma empresa de pequeno porte já tem um faturamento significativo e uma quantidade de funcionários significativa. Ou microempresas que não trabalham com contrato com o cliente e acha que isso é uma burocracia, acha desnecessário. Ah, não, mas já é meu cliente há 5 anos, há 3 anos. Aí você vai ver, é aquela relação assim, é pastelaria, sabe aquela coisa assim? Por quê? Porque não tem um SLA. Eu penso assim, eu gostaria que o doutor falasse um pouco a respeito disso. Eu acho que a empresa, ela tem que ter o contrato com o cliente todo formalizado, o contrato padrão dela, elaborado com uma assessoria jurídica. E em cima disso, claro que pode ter as emergências, as exceções, né? Poxa, eu preciso para amanhã, não dá para esperar 3 dias, você consegue me atender? Isso é uma exceção, isso é um acordo comercial. Mas a empresa sabe, o cliente sabe que o meu prazo são os 3 dias, um exemplo, né? Então, como que o doutor vê isso? E fica à vontade para citar os exemplos aí, que eu fiquei curioso. Ronaldo, eu trabalhei muitos anos no mundo corporativo, né? Mais de 20 anos, então existe sempre a preocupação com a documentação, né? Com o registro, né? Então, eu trouxe isso para a minha vida. Tudo que a gente aprende na vida, a gente sempre um dia vai usar, né? Nada é em vão, né? Então, eu costumo dizer que a minha trajetória no mundo corporativo, né, na parte da engenharia, e sempre trabalhei na área da engenharia, desenvolvimento de produtos, enfim. Então, eu trouxe isso para a minha vida, né, porque numa empresa, tudo é documentado, né, você tem os procedimentos, você tem os indicadores, você tem as avaliações, né, e as vistorias, tudo que são realizados, então tudo isso é documentado, tudo isso tem um banco de dados. Por quê? Porque as palavras se perdem, né? Então, infelizmente, a gente não está mais naquela era do fio do bigode, né? Que se falava muito antigamente. Olha, eu vou te comprar essa terra aqui e vou te pagar tanto. A palavra não vale mais como já valeu lá atrás. Já um dia valeu. Então, não funciona mais, né? Então, infelizmente, né, nesse mundo atual que a gente vive, de muita insegurança, de muita incerteza, é imprescindível que você faça o registro de documentos, faça isso de forma formal, né? Então, Ronaldo, eu tenho alguns exemplos, né? Como eu milito na área trabalhista, na área civil, né? Eu recentemente fui contratado por um microempreendedor, tá? Que isso sirva aí de exemplo para outros empreendedores e profissionais autônomos, né? Esse meu cliente, né, ele é um microempreendedor, tá? Ele tem uma microempresa, ele já tem assim, ele não conseguiu evoluir, né, não conseguiu virar uma mega empresa, tá? É uma empresa familiar, tá? Mas é o que é o sustento dele, tá? Então ele está sobrevivendo com isso. Na área mecânica, tá? Não vou citar muitos detalhes para não expor aqui o caso. É na área mecânica, e um fato muito curioso, Ronaldo, ele tinha uma parceria, nossa, esse caso é emblemático, tá? Ele tinha uma parceria com um cliente, né? Então ele é um fornecedor, ele faz ferramentas, tá? Ele faz ferramentas mecânicas, e ele tinha um cliente há mais de 15 anos, né? Esse cliente dele, ele participava de licitações, né? Públicas, enfim.
e eles fizeram, assim, eram projetos grandes, tá? Projetos grandes, então, ao longo desses 15 anos, eles fizeram mais de 10 projetos, né? Daí a importância, a magnitude desses projetos. São projetos grandes, que passam por aprovações, enfim. Como eles tinham, além de uma relação profissional, eles tinham uma relação amigável ali, de parceiros mesmo, né? É natural que isso vire uma amizade, Sim, né? uma Tanto amizade. tempo de comercial, né? De relação comercial. Haja vista que eles não contratavam mais de forma expressa, tá? Eles contratavam tacitamente, né? Tacitamente, que eu digo, não tem nada escrito, né? Não tem nada expresso. Então, por anos eles contrataram assim. Ocorre que no último projeto que eles fizeram, em 2019, eles contrataram, e aí, curiosamente, nesse projeto, esse cliente dele quis aproveitar uma ferramenta, tá? Quis aproveitar uma ferramenta para diminuir custos, né? Então, esse meu cliente, que é o fornecedor, disse para ele, olha, não vai dar certo, tá? Não vai dar certo porque essa ferramenta que você quer aproveitar nesse projeto aqui, né, não vai dar certo, não vai funcionar. Bom, dito e feito, né? Foi para a usinagem, foi para a injeção, começou a produzir peças, não dava certo, reprovação de vários itens, não conformidade, enfim. Esse cliente dele faleceu na pandemia, tá? Ele faleceu, e aí as palavras se perderam, né? Se perderam, porque o que eles haviam combinado, o que eles haviam contratado, né? Como eu disse atrás, não tem um contrato expresso, não tem um contrato escrito, mas tem um contrato verbal, né? Quando eu falo para você, vamos fazer isso, você vai me pagar tanto e eu vou te fornecer tanto, está estabelecida ali uma relação contratual. Perfeito. Né? Então, se perdeu o combinado, se perdeu tudo, e aí os filhos, que são os herdeiros, né, que tomaram conta do negócio, daquele velho amigo, né, judicializaram, querendo todo o valor gasto com matéria-prima, valor gasto com prejuízo, o valor gasto... Ou seja, virou uma briga. Virou uma bola de neve, virou um litígio enorme, tá? Uma enorme. Coisa que daria para evitar, né? Pelo que eu estou entendendo, a moral da história poderia ser evitado, Poderia ser evitado se você tivesse algo escrito, tá? O mínimo, né, doutor? Então, assim, no mínimo que ele poderia fazer, olha, eu tenho uma relação de amizade com você, né? Mas eu vou aqui registrar isso que você está me dizendo, que você não tem condição de pagar, não quer pagar uma ferramenta adequada, nós vamos reutilizar uma ferramenta de outro projeto para essa daqui, e você vai assumir os riscos aqui, infelizmente, para eu preservar o meu negócio. Bom, o que aconteceu é que eles judicializaram os filhos, né? Confesso que eu como advogado, Ronaldo, eu sempre prezo pela resolução amigável, tá? Então, isso é uma obrigação do advogado, os advogados que estão assistindo aí... A conciliação? Vão concordar comigo que sempre você deve buscar as vias amigáveis, né? Você deve sempre tentar resolver de forma amigável antes de judicializar. Como eles já haviam judicializado, né? No meu papel de advogado, eu procurei a empresa, procurei os herdeiros, né? E até mesmo com o meu cliente que conhecia, passando ali os herdeiros, olha, vamos compor aqui, vamos tentar resolver de forma amigável, mas infelizmente não teve acordo. Então, assim, esse meu cliente, que é o fornecedor, Ronaldo, só para vocês terem uma ideia do tamanho disso, né? Caso venha a ser condenado, ele vai fechar o negócio, tá? Ele vai ser obrigado a vender as máquinas caras, né? Vender tudo, fechar o negócio. Fechar o negócio, demitir funcionário, acabar com um sonho. Por quê? Porque ele não teve um contrato, né? Um contrato que lhe desse ali a seguridade, a garantia que ele, né, estava agindo dentro da normalidade, dentro da formalidade. Quer dizer, a gente fala muito de mitigar o risco, né? E na verdade a questão de novo do planejamento, mas essa cultura de muitos empreendedores, empresários, essa cultura mesmo de não olhar para essa questão jurídica, né? Não ter essa preocupação. Veja, um projeto, uma ação daquela parceria que deu errado, e qual foi o custo? Perder o negócio. Olha só, o custo não foi pequeno, né? Então, assim, um belo exemplo realmente. Eu acho que fica aí de case para os empreendedores, empresários aí terem bastante atenção. Pessoal, lembrando que nós estamos aqui hoje, você que está chegando agora aí, né, acompanhando
a nossa transmissão. No caso, nós estamos com o Dr. Silvio Oliveira, que foi convidado para trazer aí informações, né? Falar um pouquinho aí de aspectos que envolvem as áreas jurídicas, empresarial, civil no caso, e também trabalhista. O tema de hoje é o jurídico, né? Como estratégia do seu negócio. Então acompanhe aqui conosco. Falamos bastante já de contratos com fornecedores, contratos com clientes, assessoria, a importância, né? De se ter aí essa assessoria, contratar assessoria, ou eventualmente, se não tiver essa condição ainda, contratar um job específico, mas nunca deixar de olhar para os aspectos jurídicos do seu negócio, e não importa o tamanho dele, dando realmente a importância que ele merece, tá? Tanto como marketing, TI, financeiro, área comercial, o jurídico também merece toda a atenção, porque é uma área super estratégica dentro de qualquer tamanho de negócio. É por aí, né, doutor? Exatamente isso, Ronaldo. Ronaldo, eu queria falar também um pouquinho sobre a questão da importância da contratação de funcionários, tá? Então, aí a gente traz um pouco para o trabalhista, é isso, doutor? Então, bacana. Passando um pouquinho aí para a esfera trabalhista. Fica à vontade. Eu vejo que os empreendedores hoje em dia, né, eles, por desconhecimento, né, os microempreendedores, por desconhecimento ou por não consultar aí um especialista na área, né, uma área contábil, uma área da advocacia, eles acabam contratando de forma equivocada, né? Então, assim, eu gostaria de chamar a atenção para várias formas de contrato, né? Várias espécies de contratos que existem no direito trabalhista, né? Na legislação trabalhista, pela CLT. Você tem várias formas de contratação, né? Então, além do contrato de estágio, você tem o contrato temporário de experiência, você tem o temporário, você tem o definitivo, tempo definitivo, tempo indeterminado, né? Então, assim, é muito importante que esse empreendedor, né, faça uso dessa especialidade na hora da contratação. Então, a gente vê aí, Ronaldo, você olha em outros países, né, como a Alemanha, enfim, a demanda trabalhista ela é mínima. Tá? Então, a nossa legislação trabalhista ela é muito específica, né? Estados Unidos, por exemplo, você não tem essa legislação, né? Eu que trabalhei numa multinacional americana, Ronaldo, só para citar aí como exemplo, né? Eu me reunia com os americanos e aí a gente tratava, eu fazia parte da gestão, né? Tomava conta de algumas equipes e aí às vezes a gente tinha que tratar sobre demissão, sobre contratação, né? E aí a gente se deparava com o seguinte raciocínio, né? Olha, aqui você tem 40% de multa do FGTS, você tem que pagar um salário quando você demite o funcionário, você tem que pagar 1/3 de férias. Isso aí não entrava na cabeça deles, né? Porque os americanos não têm isso, né? O salário é anual, né? Então, a nossa legislação brasileira na área trabalhista é muito específica, né? E muita especialidade, assim, muita questão interna do nosso país, né? Então, Ronaldo, eu chamo a atenção pela questão da contratação, né? Você tem que saber contratar, você tem que saber demitir, você tem que saber dos seus riscos, né? E nada melhor do que um profissional competente e preparado para fazer essa avaliação, né? Às vezes você sofre aí uma demanda trabalhista, né, que vai, mais uma vez, inviabilizar o seu negócio, né? Você que está começando, é muito duro, né? Muito oneroso para você sofrer aí uma sanção trabalhista e acabar impactando no seu negócio, né? Então, mais uma vez, a importância de você ter essa preocupação na hora de contratar, né? A gente vê que só para citar aí caráter de experiência, Ronaldo, eu vejo assim, né, a leitura que eu faço, né, a preocupação que os empreendedores têm, né, pela legislação trabalhista, pela carga tributária ser muito alta, né, muitas vezes aquele empreendedor ele não tem condição, né, de fazer uma contratação correta, né, então ele aposta na eventualidade, né, eu sempre faço essa leitura, né. Então, assim, se você for pagar certinho, horas extras, se você for contratar, registrar tudo bonitinho, carga tributária muito alta, determinadas formas de contratação, isso chega até 100% de carga tributária, né? Se o funcionário recebe um salário de 5 mil, você paga 10 mil no total, né? Então ele vai custar para você 10 mil para o empreendedor. Então ele acaba contratando de forma irregular.
né? Então, quando ele acaba contratando de forma irregular, ele sofre essas consequências, né? Ele sofre essas sanções depois no final. Então, é muito importante ter essa visão na hora da contratação. Boa, boa. Tem uma rádio em São Paulo, eu até acredito que eu saiba o nome, mas eu não quero errar, vai que não é essa, era outra, que ela fala o seguinte, ela tem um slogan ali na chamada dela, que é Brasil, o país dos impostos. E ouvindo o doutor falar aí que isso, né, esse tributo específico, essa tributação, né, pode chegar a 100%, por exemplo, me lembrou sim. desse slogan, né? Muito bom. Tudo bem, né? Se fala aí bastante da reforma tributária, inclusive quero discutir isso aqui, quero trazer um especialista, né? Se o doutor, inclusive, fica à vontade aí em outro momento para indicar, a gente está convidando aí, buscando esse especialista para a gente falar da reforma. Doutor Silvio, o senhor falou aí a respeito dessa visão, dessa preocupação, então, né? Do empregador, nesse caso, esse olhar aí para mitigar também riscos tal ali na contratação. Eu vou fazer uma afirmação, mas para que o senhor diga aí se é nesse caminho ou não, né? Quando você pensa em contratar um funcionário remete a pensar, contratar remete a pensar em CLT, né? A nossa CLT aqui, brasileira e tal. Isso é um registro que ocorre ali na carteira, claro, e aí segue aquelas regrinhas, né, regronas ali da própria CLT. E você tem, muitas vezes, a contratação de prestação de serviço, né, que são profissionais autônomos. E isso, claro, tem empresa que contrata aqui uma prestação de serviço autônoma que é válida, faz sentido, né, perante a lei, como também tem o inverso, tem algumas maquiagens aí que pode acontecer, eu queria que o doutor falasse disso. Porque no caso do CLT, registrou lá o CLT, eu quero depois falar dessa parte contábil, tá? Mas ele vai seguir ali a CCT, né? A Convenção Coletiva do Trabalho, todo ramo de atividade, vamos pensar assim, me corrija se eu estiver errado, ele tem que estar vinculado em um sindicato, né, alguma coisa do tipo da categoria, e tem uma categoria a seguir, se é 40 horas semanais, 44, paga o sábado, não paga, é mais ou menos por aí. Mais ou menos isso. E esse consultivo também evita problemas trabalhistas depois. Eu gostaria que o doutor falasse um pouco mais nesse detalhe. Exatamente, Ronaldo. Como eu havia dito, né, você tem várias formas de contratação, né? Então, você tem que mapear, você tem que entender o seu negócio, né? Eu estou começando agora, né? Eu sou um microempreendedor, eu sou um empreendedor de porte médio, né? Eu sou um empresário de porte médio, porte grande, enfim. Você tem que fazer a leitura do seu negócio, né? Fazer a leitura do seu produto, né? Qual é o meu mercado, né? Eu trabalho só final de ano, eu atuo na área de eventos, então eu faço casamentos, eu faço festas de aniversário, né? Então são trabalhos esporádicos, né? Eu só trabalho no final de ano, trabalhos sazonais, né? Então, para todos essas modalidades de trabalho, né, você tem uma alternativa, né? A reforma trabalhista de 2017, ela possibilitou essa amplitude, né? Então você tem agora opções, né, Ronaldo, para fazer essas contratações de forma segura, de forma correta, né? Se eu tenho, por exemplo, um funcionário que eu só quero para final de ano, a CLT ela disponibiliza, né, esse trabalho temporário. Então você vai fazer um contrato, mais uma vez voltando aos contratos, você vai fazer especificamente um contrato, né, para não criar vínculo com aquela pessoa. Então eu vou contratar o funcionário para trabalhar do dia 10 de janeiro ao dia 31 de dezembro. Né? E isso acaba sendo algo oficial e não vai para a carteira, por exemplo. Não cria vínculo, né? Não estabelece um vínculo empregatício. Né? Então, às vezes, o empreendedor não tem essa preocupação. Né? Então, ele fala assim, vou te contratar para trabalhar no final do ano. E vai lá e contrata, aí esse final do ano vira janeiro, vira fevereiro, já excede aquele prazo de 90 dias, que é o prazo estabelecido pelo contrato de experiência, automaticamente isso já vira um vínculo empregatício. E ele não está nem olhando para isso. Não está nem sabendo que ele já contratou tacitamente um funcionário, né? Então ele vai falar lá na justiça, olha, eu contratei apenas para final de ano. Não, mas você não respeitou a legislação trabalhista, você não procurou um profissional para te orientar
adequadamente o que você deveria fazer. Porque né? as condições estão postas desde 2017, pelo que eu estou entendendo. Ficou mais flexível essas condições. Uma outra modalidade, Ronaldo, que sempre assim, muitos empreendedores não usam, né, mas ela está aí para ser utilizada, é a questão do contrato de prestação de serviço, de um trabalho intermitente, contrato intermitente. Né? Então eu tenho uma empresa, Ronaldo, que ela só trabalha em festas de sexta, sábado e domingo, né? Então eu vou contratar um manobrista ali, eu vou contratar um garçom, né? Eu não vou contratar ele para ficar de segunda a quinta parado. Exato. Então eu contrato ele, um contrato intermitente, né? Eu posso fazer um contrato por hora, um contrato por dias, né? Então você vai trabalhar de quinta a domingo, né? E aí você contrata isso de forma, um salário para aquilo, dentro da lei, tá? Dentro da lei, para que você esteja respaldado para não sofrer lá na frente aí uma ação trabalhista, uma demanda trabalhista. O mais importante é estar dentro da lei. Exatamente. Né? Para que correr risco desnecessário? Até se falasse antes de 2017, onde acredito era um pouco mais engessado ali, menos condições, né? Menos possibilidades para o empregador, mas a partir aí de 2017, com essas possibilidades todas, claro, aumenta aí as soluções que o empregador tem. E olha, eu diria o seguinte, que assim, arrisco dizer, poucos têm conhecimento do que a legislação permite. Exato. Porque também, logicamente, que eu brinquei agorinha, né? Brinquei falando sério, o Brasil, o país dos impostos, ok? A burocracia, muitos empreendedores, empresários, etc., tem uma questão muito assim, com esse termo burocracia, né? A burocracia burra, a burocracia é importante e é necessária. Ela só não pode se tornar realmente algo que seja, sabe, um ciclo que não acaba, né? Mas existe processo, existe organização e a legislação a gente critica muito, nós leigos criticamos às vezes, né? Porque isso, porque não sei o que, a questão do Ministério do Trabalho, a legislação trabalhista, mas sequer conhecemos aquilo que ela também oferece. Tem os aspectos positivos, claro que tudo vai ter ali um aspecto que o que é bom para você pode ser ruim para mim, né? E vice-versa. Mas eu vejo aí que tem uma série de situações. Eu tenho uma dúvida, eu gostaria de aproveitar aqui a oportunidade, a gente está indo aí já para a reta final do nosso bate-papo aqui do nosso podcast Networker. Dr. Silvio, é uma dúvida minha, né? O doutor citou aí no início a questão da assessoria jurídica e falou um pouquinho da contabilidade, do contábil ali. O doutor poderia falar de forma resumida mesmo assim, até onde vai? Porque quando a gente fala de registro, né? Para o empreendedor, para o empresário que faz o contrato ou que faz ali na carteira de trabalho mesmo, tem o serviço contábil e tem o serviço da assessoria jurídica, ok, tem as duas situações. Até onde vai a missão, eu digo, né? E a missão do outro, onde eles se complementam aí? Lógico que eu sei que às vezes você tem um escritório de contabilidade que tem lá a célula do jurídico, da mesma forma um escritório jurídico tem a célula da contabilidade. Mas em termos de missão profissional, competência, até onde vai um, até onde vai outro, com esse olhar aí do empregador? Ronaldo, é importante tecer aqui alguns comentários sobre o código de ética, né, da advocacia, né? Então, mais uma vez, os advogados que estão assistindo, eles vão concordar que existe essa preocupação. Então, assim, você tem muitos advogados que são contadores, né, que ou fazem primeiro direito e depois ciências contábeis, né, ou contabilidade, e vice-versa, né? Então, existe essa proibição, tá? Não pode, né? Você tem um estabelecimento lá, advocacia e contabilidade. Não pode? Não pode. Eu não sabia. Olha aí, informação importante. A ética profissional da advocacia coíbe isso. Ou seja, o escritório jurídico é escritório jurídico, Não o escritório contábil é escritório contábil. Não pode ter lá advocacia e imobiliária. A minha contadora não pode vender, por exemplo, o serviço jurídico para mim. É mais ou menos isso. Não pode, exatamente. Né? Então são coisas distintas, né? Tanto é que no curso de contabilidade, né, você tem lá uma cadeira que é de direito, né? Então, eles analisam isso, eles estudam isso, né, que é de forma, digamos assim, superficial, né, o direito, né? Então, Ronaldo, são duas áreas distintas, né? Então, você consegue visualizar muito bem qual é o papel da advocacia, né? O advogado, ele tem essa noção da contratação de acordo com a lei, né? De acordo com a legislação vigente, né?
O contador já é mais uma visão de contratação dos impostos, ele vai mais além da advocacia na questão de tributações, até onde ele pode ir dentro da legislação, se isso é legalizado, ele consegue te fazer a gestão da sua empresa, né? Contas a pagar, contas a receber, ele gera boletos, enfim, ele controla tudo isso, faz declarações de imposto de renda, né? Coisas que o advogado obrigatoriamente não faz, né? Então, são papéis bem distintos. Mas um contrato de prestação de serviço o contador não poderia fazer. Exatamente. É mais ou menos essa linha. Isso. Então, eu tenho parceria com contadores, Ronaldo, assim, eu preciso do trabalho do contador e vice-versa, tá? Então, às vezes, a advocacia... o advogado ele tem o poder postulatório, só ele consegue ir à justiça e representar o seu cliente, né? O contador já não tem esse poder, né, postulatório. Então, o contador, às vezes, nas minhas ações trabalhistas, por exemplo, né, eu aciono muito o contador para cálculos trabalhistas, cálculos de rescisão, embora o advogado também consiga fazer isso, mas o contador ele é especializado nisso, né? Ele se dedica a isso, né? Então, parte contábil ela é bem distinta da parte jurídica, tá? Então Entendi. tem esses dois mundos aí, mas não se confundem, Excelente. tá? Excelente então ter levantado esse tema aqui para que quem nos acompanha, né, possa aprender aí com a sua orientação. Eu confesso que não tinha conhecimento de 100% do que o doutor falou aqui. Para mim é muito importante, até porque nós estamos trazendo conteúdo, né, gerando aqui aprendizado. O nosso bate-papo aqui é um processo de aprendizagem. Legal. Então é bacana isso. Doutor, vamos lá. Nenhum convidado sai daqui. Eu esqueci de te falar isso no início. Ó, o doutor já até arrepiou, hein? Sem deixar uma dica que nós chamamos dica do especialista. É o nosso painel. Já estamos indo aí realmente para a reta final. Eu sei que o doutor Silvio aqui trouxe várias informações importantes e relevantes, mas tem a dica do especialista. Então, eu vou convidar agora o doutor Silvio Oliveira para falar no nosso painel Dica do Especialista. Ronaldo, eu fui pego de surpresa aí, realmente não sabia, mas vamos lá. Ronaldo, um ponto que eu queria chamar a atenção aqui, tá? Assim, eu vou ser bem imparcial, tá? Muitos empreendedores, tá? Isso aí é uma informação que vale a pena você refletir sobre isso. E mais uma vez, reforço, procure sempre um especialista, né? Então muitos empreendedores, Ronaldo, para se livrar daquela dita carga tributária que a gente acabou de falar agora, que é altíssima, né? O que ele faz? Ele tem a brilhante ideia de contratar uma PJ. Então dentro da sua empresa ele vai contratar uma pessoa jurídica. Então você, Ronaldo, é um técnico, você é um especialista, eu vou te contratar para trabalhar na minha empresa. E aí eu te exijo que você abra um CNPJ, tá? Você vai ser uma pessoa jurídica, você vai emitir a nota para a minha empresa e eu vou pagar todo mês para você aquele valor. Só que ele acaba se esquecendo que existe um fenômeno na advocacia que chama pejotização, tá? Então essa é a minha dica final, a pejotização, tá? A pejotização, Ronaldo, é uma forma, tá? Assim, não estou dizendo que 100% dos empreendedores fazem isso, tá? Mas é uma forma de você burlar o sistema, de você burlar a legislação tributária, tá? Então, mais uma vez, aquele empreendedor que vai ter 100% de tributos, ele acaba reduzindo isso, porque ele não vai pagar FGTS, não vai pagar férias, não vai pagar 13º. Só que o risco dele aumenta muito. Um risco enorme, tá? Então, assim, vou dar uma dica tanto para os empreendedores quanto para os funcionários, tá? Então, assim, procure saber se você tem essas características, né, Ronaldo? Então, assim, se o empreendedor, né, fica aí uma informação importante para os empreendedores, se você contrata uma PJ e essa PJ, né, essa pessoa física que trabalha dentro da sua empresa, aí tem alguns pré-requisitos, né, que são a onerosidade, né? Se você paga para ele, né, para diferenciar de um trabalho voluntário, ele recebe para aquilo. A pessoalidade, né? São características que o juiz vai perguntar lá na hora da audiência, tá? Se é a pessoalidade, é você mesmo que vai lá prestar aquele serviço todo dia, né? Você pode mandar um parente, você pode mandar um outro técnico fazer isso no seu lugar. Não, sou eu mesmo que vou lá. A não eventualidade ou habitualidade, ou seja, eu estou lá de segunda a sexta,
das 8 da manhã às 5 da tarde. É a habitualidade isso, né? Você está lá todos os dias. E o último, que é a subordinação, né? Então a gente tem várias formas de subordinação, né? Tem a jurídica, tem a financeira, tem a administrativa, a hierárquica, né? Então, o que é a subordinação? Você cumpre ordens, eu chego lá todo dia de manhã, o meu chefe já fala o que eu tenho que fazer, se eu falto para ir ao médico, eu tenho que levar atestado, né? Então, isso cria uma subordinação. Então, caracterizados esses 4 pré-requisitos, né? Você está travestindo, né, o vínculo empregatício de pessoa jurídica. Perfeito. Então isso não vai funcionar, tá? Perfeito. Não vai funcionar. Então não adianta, você pediu aí a dica do especialista, não adianta o empreendedor contratar alguém como pessoa jurídica e fazer com que aquela pessoa seja um funcionário. O vínculo vai estar mascarado. O vínculo vai estar caracterizado, tá? Maquiar ou mascarar, no caso, o CLT, vamos falar assim. Exatamente. Por meio de um PJ. Exatamente. Ótima dica. Ótima dica, parabéns. Acho que foi assim, isso merece já um tema para nós falarmos. Eu posso colocar que eu já passei por isso como, entre aspas, a vítima, porque eu também precisava do contrato, mas eu não tinha como, eu preferiria ser corretamente, mas fui, entre aspas, né? Convencido, vou falar convencido, mas o doutor sabe o que funciona, a gente precisa do contrato, e eu fui realmente por vários anos um PJ, um CLT mascarado de PJ, eu sei exatamente o que o doutor está falando. Foi uma excelente dica para você que é empregador, etc e tal. Então é isso aí. Vamos lá para fazer aqui a nossa finalização. Gostaria de agradecer primeiramente a presença do Dr. Silvio Oliveira, advogado especializado aí nas áreas do direito empresarial, trabalhista, civil, né? Pelo que eu entendi também. Doutor, muito obrigado pela participação. Eu que agradeço, Ronaldo. É um prazer aí participar do seu podcast e espero que os empreendedores aí tenham muito sucesso, que a gente progrida aí na nossa vida profissional. Um abraço. Legal, muito bom. Eu tenho certeza que esse conteúdo de hoje foi um grande processo aí de aprendizagem. Quero aqui deixar o meu agradecimento também ao nosso apoio oficial mais uma vez, o canal Connect Business de networking colaborativo, recheado de eventos, times de empreendedores parceiros, com um canal lá, uma plataforma de produtos e serviços muito boa para você que é empreendedor. Então acompanhe lá Connect Business. Mandar um abraço novamente aos nossos patrocinadores de hoje, a Liga do Conhecimento, consultorias e treinamentos, e também lá a plataforma de ensino Erudição. É isso aí, pessoal. Ficamos por aqui com esse conteúdo, né, semanal aqui do podcast Networker. Caso você queira rever esse conteúdo, estará disponível em breve no YouTube da Croma TV. Mandar um agradecimento especial aí a toda a produção da Croma TV, ao meu diretor aí de produção, que eu tenho muito carinho, o Marcos Queiroz. Até a próxima, sintam-se abraçados.